Olá, seja bem-vindo ao TEOMediacast, um podcast em áudio e vídeo a serviço da Igreja de Cristo Jesus. Nosso objetivo é sempre falar sobre teologia, vida e fé para a glória de Deus. Nossa conversa hoje é a respeito do registro do Evangelho de Lucas e como nós podemos enxergar as cenas do nascimento de Jesus, do início, da chegada de Cristo ao mundo, pelo olhar deste Evangelho tão precioso para todos nós. Estão conosco, então, para esta conversa importante, o pastor Sidney Azevedo, que é pastor da Igreja Batista de Vila Gerte. Não posso errar, não é mesmo, Sidney? Está certo. E acertei? Acertou. Ótimo. Sidney, que bom ter você aqui com a gente. Prazer todo meu. Estou sempre à disposição e com alegria. Ótimo. Conosco aqui também alguém que está já tem a carteirinha VIP, que é o pastor Nelson Galvão, que é o diretor pedagógico da Associação Bíblica Pregue a Palavra. Nelson, mais uma vez, que alegria você conosco. A alegria é toda minha, Ludiero, muito bom estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite mais uma vez. Eu achei que vinha só uma vez e vocês iriam desistir de mim, mas estamos vindo outras vezes, é sempre muito bom estar aqui também com meu amigo pastor Sidney, é muito bom estar com vocês. Olha, a gente não desiste de ninguém aqui, tá? Até porque se Deus não desistiu de nós, quem somos nós para desistir dos outros? Absoluta graça. Então, as misericórdias do Senhor se renovam a cada novo podcast também, a cada nova manhã. Mas brincadeiras à parte, vamos falar sério da palavra de Deus, com esse mesmo tom. Nós estamos chegando agora na época do Natal. Não, é a época onde, pelo menos tradicionalmente, os cristãos celebram, separam um dia, escolhem um dia na agenda do ano para celebrar o Natal. E nós só podemos celebrar a Cristo e seu nascimento com base naquilo que as Escrituras nos ensinam. Eu, particularmente, gosto muito do registro do Evangelho de Lucas. E os 3 primeiros capítulos de Lucas, em especial, porque eles falam um pouquinho antes, começando ali com o nascimento de João Batista, e depois dão as cenas, quase que as cenas clássicas talvez das cantatas, da peça de teatro, dos nossos cartõezinhos de Natal, que é a cena de Maria e do anjo, do nascimento de Jesus apresentado e consagrado ali por Simeão. Essas cenas estão todas ali nesses 3 primeiros capítulos de Lucas. Então, nosso objetivo, Sidney, Nelson, é trazer para quem está nos ouvindo e nos assistindo um entendimento de como Jesus é apresentado de uma forma tão bela pelo evangelista Lucas, ok? Nelson, me ajuda a começar aí, você que é o nosso diretor pedagógico, A gente sempre fala, Sidney também faz parte, da equipe do Pregue a Palavra, um dos nossos professores, e brincadeiras à parte, um dos professores mais antigos, É um rabino lá no meio do Pregue a Palavra. Então, Nelson, você que é o nosso diretor pedagógico, Começa assim, vamos começar olhando para esse texto e ver como é que Lucas escolheu, obviamente instruído por Deus, quais são os passos básicos que Lucas dá para esse registro do Natal? Muito bom, Rogério. A gente vive numa cultura cristã, O nosso país, embora tenha aí inúmeras confissões, mas nós somos majoritariamente cristãos. Eu cresci numa família cristã e que celebrava o Natal todos os anos. E aí, eu lembro que na tradição da nossa família, a gente esperava o Papai Noel, com muita expectativa. Dava meia-noite, não podia ser antes nem depois. E a gente ficava esperando, depois de uma certa idade, quem seria o Papai Noel daquele ano. E qual presente iria ganhar. Então, quando o Papai Noel chegava, distribuía lá os presentes, então a gente ficava olhando, poxa, fulano de tal ganhou aquele presente, eu só ganhei esse aqui. Fulano de tal ganhou 3, eu ganhei 4 presentes, Então, isso se resumia ao nosso Natal. Depois, no final, na hora da janta, da ceia, a gente fazia uma oração, agradecia a Deus, sabia-se lá por quê, na mentalidade da criança, e esse era o Natal.
Quando a gente se depara com as Escrituras, quando a gente olha para o relato específico de Lucas, a gente desconstrói isso. A gente tem a possibilidade de desconstruir isso. Por quê? Porque na nossa cultura nós passamos, por conta de vários séculos, né, de inserções de elementos, como Papai Noel, como árvore de Natal. Eu não estou dizendo que essas coisas... Esse não é o ponto. Não é que essas coisas são erradas, que você está em pecado se você fizer isso. Vamos combater o Papai Noel. Não é esse o meu ponto. O meu ponto é que, por conta dessas coisas, nós temos a tentação de quando irmos para a história real bíblica, nós acharmos também que é mitologia. Uhum. Assim como a história do coelhinho da Páscoa, assim... do próprio Papai Noel, como você está falando. Exatamente, né? E aí, quando a gente se depara, então, com o nosso registro de Lucas, a gente percebe que é um trabalho, antes de mais nada, o relato que ele faz aqui é um trabalho de historiador. Uhum. É um trabalho de excelência historiográfica. Uhum. Logo nos primeiros versos, ele fala... No verso 1 ele está falando o seguinte: visto que muitos têm empreendido uma narração coordenada dos fatos que se realizaram entre nós. Aqui tem um conceito que é caro para a historiografia dos nossos dias, o conceito de fato histórico. É o evento, né? Então ele está dizendo que aconteceram situações, aconteceram fatos históricos, esses fatos... Desculpa, esses fatos... Toma uma aguinha aí, Nelson. O nosso podcast não tem problema de tomar água. Tem o MediaCast, tem água, aproveita aí. Essa água é ungida, não? É uma água especial, na canequinha do Theo MediaCast. Quem está nos assistindo, vou aproveitar enquanto o Nelson bebe água e vou dizer para você que está nos ouvindo que você pode assistir esse programa em vídeo pela nossa plataforma e lá você vai ver o programa por completo e a canequinha onde o Nelson está tomando essa água para desengasgar. Muito bem. Continua, Nelson. Bem, então ele menciona um conceito que é caro para a historiografia dos nossos dias, que é o fato histórico. Depois, ele menciona aqui, o verso 2, testemunhas oculares. Então, o que Lucas faz? Ele, diante daqueles fatos históricos que aconteceram naqueles dias, ele faz um trabalho de historiador, ele vai atrás das testemunhas oculares, que a historiografia dos nossos dias chama de fonte primária. Ele vai atrás das fontes primárias. Então, a partir dessas fontes primárias é que ele, então, vai trazer essa interpretação dos eventos. Não é? Então, antes de mais nada, a gente precisa ir para os relatos de Lucas, né, dos primeiros dias aí do ministério terreno de Jesus, com a convicção de que trata-se de uma interpretação correta, pois é inspirada pelo Espírito Santo, de fatos que de verdade aconteceram. Fatos que de fato, né? Eu corrigi. Fatos que de verdade aconteceram. Ok. Então, a primeira coisa que a gente pode perceber, então, quem fala assim, vamos entender o Natal, na ótica de Lucas, tudo que Lucas diz aqui, há um registro histórico, um estudo, uma dedicação. Ele fala de um empenho, né, para a narrativa dele, para narrar o que está acontecendo. Há um grande empenho pela verdade histórica. E aí que eu já faço uma crítica à historiografia dos nossos dias, Ludiero, porque ela é enveidada de pressupostos. Uhum. Porque quando ela recusa os evangelhos, em especial Lucas, como registro histórico, ela faz isso a partir de pressupostos. Peraí, Lucas não pode porque ele é um evangelista. Peraí, mas o trabalho que ele faz é um trabalho de historiador. Uhum. Ele está usando um método aqui, né? Um método identificável. Então, por que esse trabalho... não, porque ele tem pressupostos. Tá, mas quando você rejeita, você também está usando pressupostos. Isso aí é uma questão básica, né? Mas, ao mesmo tempo, tem um outro lado, né? De não querer ler Lucas apenas como um registro histórico.
o fato de Lucas ser um evangelho e o fato de Lucas ser reconhecido pela igreja como um texto divinamente inspirado nos faz, Sidney, olhar não só para uma questão técnica, mas também há uma questão espiritual, devocional, ou seja, Deus usando as qualidades técnicas de Lucas para comunicar essa verdade, não é mesmo? Inclusive, eu penso que o próprio propósito de Lucas, ao usar esse método, né, de fato histórico, de pesquisa, de conversar com pessoas, não é? Ele não chama atenção o fato de ele não ter sido uma pessoa que conviveu pessoalmente com Jesus e decidiu segui-lo mesmo assim. Né? Uhum. Mas no versículo 4, bom, primeiro assim, ele não considera os outros esforços como sendo vãos. Sim. Ele se associa a eles. Uhum. Né? Muita gente empreendeu, colocar em ordem tal, os assuntos, e ele diz, igualmente, a mim me pareceu uma coisa, me pareceu por bem, fazer, tentar também, desde a origem, né? Dar por escrito para o Teófilo, mas ele diz no versículo 4, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Então ele quer fazer uma afirmação de que tudo aquilo sobre o Evangelho, sobre Jesus, sobre tudo que está ligado com a vida espiritual, que aquilo é verdade. Então o propósito do Lucas ao escrever, ainda com esse método diferenciado dos outros, o propósito espiritual é o mesmo. Reafirmar o senhorio de Cristo, reafirmar a messianiandade de Jesus, o aspecto do Filho do Homem, o Filho de Deus mesmo. Então, o próprio objetivo de Lucas já traz esse lado espiritual da pesquisa histórica. E tem duas informações, na verdade, aqui que são interessantes. Primeiro, que ele fala sobre dos fatos que entre nós se realizaram. Ou seja, a fé cristã, da qual Lucas é participante ou coparticipante, está atrelada a todos os fatos que ele vai registrar, por mais que Lucas não seja um dos personagens dos dias de Jesus. E essa afirmação da fé de Lucas, ela é um instrumento para fortalecer a fé de Teófilo, que também já foi instruído na fé cristã. Então, a importância disso, essa introdução desses 4 primeiros versículos é muito legal, né? É muito interessante, o que me ocorreu aqui enquanto o pastor Sidney estava mencionando, é que o empreendimento intelectual, claro, por detrás a gente sabe que é o Espírito Santo levando Lucas ao registro, né, dos fatos. Mas o empreendimento intelectual dele fortalece a fé dele mesmo e fortalece a fé do outro. Isso me fala que o meu empreendimento intelectual, uma vez que eu estou na verdade, serve para fortalecer a minha fé. Não serve para me afastar da fé. Serve para fortalecer a minha fé. Ou seja, até de uma forma bem aplicando um pouco daquilo que a gente está falando para quem está nos ouvindo, um cristão que vá entrar para uma carreira científica, seja biologia, química, nessa área essa área da biológica, né? Sim. Tudo o seu estudo, ele também é um instrumento de reafirmar a fé cristã. Um que vai entrar para uma área de humanas, o outro para a área de exatas, os historiadores. Lembrando, toda a verdade é a verdade de Deus, como alguém já disse, né? Então, onde quer que ela esteja. Os crentes, de fato, terão sua fé reavivada. Claro, a vida vem pela palavra, mas eles sempre vão encontrar as verdades das Escrituras à medida que forem conduzindo sua carreira em qualquer área de estudo ou profissional. Massa. Uma das primeiras coisas que eu vejo aqui nesse texto, e que aí eu volto para vocês, vou voltar para o Sidney agora de novo, é que a grande diferença que eu vejo em Lucas é que João começa filosoficamente, de uma forma sistematizando a sua teologia, falando sobre o verbo, a encarnação do verbo, tal, que é Cristo. Mateus começa com uma linha histórica, né, uma genealogia, assim foi o nascimento de Cristo, depois da genealogia. Né? E Marcos, ele só fala assim, princípio do evangelho de Cristo, de Jesus Cristo, Filho de Deus. Lucas, ele dá umas cenas. E a gente vê João Batista em
todos os outros evangelhos. Mas aqui a gente vê a cena, essa correlação entre os dois. Então, a primeira cena que a gente tem, Sidney, é essa do nascimento de João Batista, de tudo o que aconteceu na vida até dos pais de João Batista, né? Como o nascimento de João Batista, a visão de Zacarias, do anjo, como isso colabora para a cena do Natal, para a vinda de Cristo? A proximidade, diferença de 6 meses, né, de um para o outro, e a similaridade dos eventos que cercam desde o anúncio. A gente tem pouca gente que foi feito um anúncio da concepção. Você, acho que não enche uma mão, sei lá, Sansão, sei lá quem mais que foi anunciado. Isaac, né? Então, algumas pessoas, e tem João Batista e Jesus. João Batista só como Jesus recebeu o nome, né? O nome dele vai ser esse. Não, queriam colocar outro nome, falaram, não, bota esse mesmo. Então, a narrativa paralela dos dois, né? Ela ajuda a gente a entender o propósito maior de Lucas na exposição do ministério todo de Jesus, né? Então, como é que as coisas, a concepção de João Batista, de Zacarias, da sua esposa que era estéril, o anúncio, a chegada de Maria e João Batista pular lá dentro do ventre, né? E causou aquela e tem uma essa frase... cena fantástica, né? E tem uma Maria frase... chega grávida de Jesus, Isabel já está com João Batista de 6 meses, e o texto diz que o bebê ficou cheio do Espírito Santo. Exatamente. Né? Interessante que nessa hora ela falava, bem-aventurado aquelas que creem, tipo assim, Zacarias, você não creu, a Maria creu, né? Então Maria estava assim, mostrou-se mesmo a serviço de Deus na concepção de Jesus. Interessante que, apesar de ser uma coisa meio fora do normal, esse tipo de coisa, aliás, eu me lembrei agora, há muitos anos atrás, eu preguei um sermão que pessoas normais, quando chamados para uma missão sobrenatural, recebem recursos sobrenaturais. É o caso de Maria. Né? Então, tudo que envolvia desde a sua gravidez e tudo mais, é tudo sobrenatural. Deus usou mesmo Maria nesse particular. Então, esse momento, tanto da concepção, do anúncio da concepção, tanto de João Batista quanto de Jesus, com diferença muito, muito pequena, e depois, como o bebê no ventre de Isabel vibrou e exultou e foi cheio de Espírito Santo com a presença. Então, tudo isso serve para Lucas mostrar quem é que ele vai falar daí para frente, né? Quer dizer, é um cercado... e outra, Mateus, por exemplo, ele põe o foco em José. José é o justo, José que tentou fugir, José isso, José aquilo. Lucas põe o foco em Maria. Então, a narrativa de Lucas é a partir de Maria como personagem, né? Conta toda a história de Maria. Então, José fica meio coadjuvante aqui na visão de Lucas, né? Então, o papel de Maria nesse começo aqui assim, salta aos olhos, destaca de forma... E veja, como leitor deste evangelho, né, nós os evangélicos, né, somos fruto, obviamente, do movimento protestante e tal, e depois das ramificações evangélicas. Então nós temos, às vezes, em oposição à idolatria a Maria, que é uma prática romana, né, e que nós refutamos, obviamente, mas às vezes a gente tem até meio medo de falar de Maria, né? Para não deixar, de repente tem uma pessoa que está na sua igreja, é batista hoje, e veio do contexto católico romano, então você não fala muito de Maria para a pessoa não se apegar de novo àquela idolatria, né? Mas esses 3 primeiros capítulos, eu fico pensando, se Lucas fez uma pesquisa acurada com aqueles que foram testemunhas oculares, esses 3 primeiros capítulos, ele fez essa pesquisa com quem? Com quem que ele sentou para ouvir a história? Da prima de Maria,
que já eram idosos no nascimento de João Batista. Então, depois da morte de João, depois da morte de Jesus, e depois ainda quando Lucas se converteu e foi chamado para redigir o Evangelho, né? Para compilar o Evangelho. Ele não ouviu de Zacarias e de Isabel, mas tinha uma jovem que passou 3 meses, pelo menos, da gestação de João Batista junto com sua prima Isabel, né? Exato. Então eu fico pensando assim, depois, uma vez que eu estava me preparando para fazer uma série em Lucas, eu também parei, fiquei fascinado assim, falei, uau! Eu não estou dizendo concretamente, porque o texto não diz isso, mas ele dá tantas nuances dos sentimentos do coração de Maria em vários momentos, daquilo que Deus gerou no coração de Maria, de como Maria foi conduzida pelo Espírito de Deus. Aí eu falei assim, olha, para mim, como leitor, Lucas sentou com Maria idosa e ela contou para ele tudo o que aconteceu. Né? Como esses personagens e as nuances do texto, Nelson, nos conduzem a encontrar a mensagem que Lucas está querendo comunicar. Eu mencionei aqui a minha infância, né, em relação à festividade do Natal. Deixa eu mencionar também uma experiência atual da nossa família, em especial, que no Natal nós nos reunimos e aí a gente encena o Natal. Então, normalmente nós convidamos outras famílias, especialmente famílias da nossa igreja que não têm parentes próximos. Então, assim como a gente não tem, né? A gente mora hoje em Atibaia, nossos parentes estão todos fora, tanto da minha parte quanto da minha esposa. Então, chamamos esses casais e encenamos. Nessas encenações é muito interessante. A gente normalmente lê Lucas. A gente percebeu que não tem só as cenas, porque normalmente nessa época a gente vê o coral, a gente vê aí as peças de teatro nas praças públicas, nos shoppings. A gente foca na cena, no personagem, o anjo, a Maria, etc. Mas a gente não para um pouquinho para pensar no conteúdo dos diálogos, no que está acontecendo nesses diálogos, nessas cenas. Isso é extremamente importante, né? Por exemplo, a gente percebe nessa narrativa do capítulo 1 e o capítulo 2 que o capítulo 1 e o 2 são a estrutura básica do nascimento, né? O 3 já vai falar da pregação de João Batista. Mas sobre os fatos do nascimento é o capítulo 1 e o capítulo 2. No capítulo 1, no verso 5, ele é interessante que começa falando de templo, a partir do verso 5. Né? Zacarias e sua esposa Isabel, Zacarias era um sacerdote, então eles vão ao templo. No final do capítulo 2, termina com Jesus na sua pré-adolescência, com 12 anos de idade. Ele está onde? No templo. Onde que Lucas está querendo nos levar com isso? Começa no templo, termina no templo. Onde é que ele está querendo nos levar com isso, né? Zacarias também está de serviço no templo. Sim. E quando Jesus as duas situações aqui, né? O cântico de Simeão, ou seja, quando Simeão se encontra com Jesus, e quando a profetisa Ana também, ainda ele bebê, criancinha, sendo consagrado no templo e termina no templo. Isso. Né? Eu não tinha percebido isso, mas meu diretor pedagógico aqui ele está sempre atento. O verdadeiro rabino, né? Esse é. Vamos pro texto? Então, essas cenas que ela está interligada, o início, o fim, o meio, a gente faz essa pergunta, a gente então só consegue respondê-la quando a gente olha os diálogos, quando a gente vê, então, a aparição dos anjos, ou do anjo, né, o anjo Gabriel, quando a gente vê o diálogo, o conteúdo desse diálogo, ele vai nos levar a entender que existe uma continuidade e uma descontinuidade, né? Existe uma continuidade do Antigo Testamento para esse novo tempo que está começando, né? Eles não surgem do nada. Existe uma
essa continuidade em que eles estão inseridos dentro da crença de Israel, uma crença que está esperando, que tem uma expectação pelo Messias, está esperando por aquele que estava por vir. Não é? E aí, então, acontece, então, a chegada... eu gosto do J. Carson, quando ele diz é o alvorecer escatológico. Uau! É a chegada desse novo tempo, né? Em que, então, tudo no tempo, no espaço, na cultura humana, é o que o apóstolo Paulo vai dizer em Efésios, no capítulo 1, na plenitude dos tempos, tudo convergia para esse momento, né? Então não é o anjo pelo anjo, não é o cântico pelo cântico, não. É o que essas coisas estavam apontando. Né? A chegada dele, a chegada do Messias. Então não só os personagens, e as cenas, mas o cenário, né, que a gente estava falando sobre o templo, e os diálogos, né? Sim. Todas essas ênfases aqui, né? Todos esses... Gente, a palavra me fugiu agora. Ou seja, todas essas ferramentas que nós temos aqui para enxergar o texto melhor, né? Deixa eu só exemplificar aqui uma coisa que eu estou lembrando para mostrar o que eu estou querendo, o conceito que eu estou tentando passar aqui. Por exemplo, a palavra que essas narrativas usam para Deus é Senhor. Esse é o nome de Deus, né? Aí para a aliança, é usado no Antigo Testamento inteiro. Então, o tempo inteiro aqui, Deus é chamado de Senhor. Por exemplo, capítulo 1, verso 6, né? Mandamentos e preceitos do Senhor. Verso 9, santuário do Senhor. Verso 11, apareceu-lhe um anjo do Senhor. Verso 15, ele será grande diante do Senhor. E aí você vai estudando o texto, você vai ver que tem essas várias repetições. Só que, olha lá no capítulo 1, no verso 39 ao verso 45, o diálogo entre Maria e Isabel. Né? Parece ser uma visita despretensiosa, entre grávidas, né? Mas olha o que acontece aqui. No verso 43, né? Isabel está se dirigindo a Maria. Nesse momento, então, Isabel ficou cheia do Espírito Santo, o que é uma coisa interessante que a gente pode conversar daqui a pouco. Mas no verso 43 vai dizer assim: mas por que me acontece isto, que venha me visitar a mãe de quem? Do meu Senhor. Peraí, como assim? Até aqui a gente acabou de ver o tempo inteiro Deus é chamado de Senhor. E agora Isabel está chamando a criança que está no ventre de Maria de Senhor. Né? Então, é esse conteúdo dos diálogos que a gente precisa prestar muita atenção. Mais na frente, né, no capítulo 2, no verso 11, o anjo aparece para os pastores. Sim. Né? No verso 10 diz: o anjo lhes disse, não temais, porque vos trago novas de grande alegria para todo o povo. E o que é? Verso 11, é que hoje na cidade de Davi vos nasceu quem? O Salvador, que é Cristo. Quem? O Senhor. O Senhor. Fantástico. Pode só acrescentar uma coisinha? Aqui pode. Sim. Tem uma taxa, no final, mas fica tranquilo. Vai ser pouco, eu prometo não comprometer. Interessante desse anúncio aos pastores, não é uma notícia que nasceu um Salvador, vos nasceu um Salvador. Então Lucas já indica o seguinte: é uma pessoa que está vindo para salvar os seres humanos. Não é simplesmente um Deus que se tornou homem, né? No versículo que você leu aí no 11 mesmo, né? Eu estava folheando aqui porque a gente vê o anúncio do anjo preocupado em acalmar José, né? E são, como você falou de diálogos, né? São informações curtas, não é? Quando a gente chega aqui em Lucas detalha a visita do anjo a Maria e um discurso, né, bem detalhado sobre o ministério de Jesus, quem vai ser ele, né? Então, é tão fantástico
como Lucas ele descreve o comportamento de Maria, porque ela não duvida do anjo. Ela só pergunta, mas como é que vai ser isso? Né? Quer dizer, vai ser, o senhor falou que vai ser, mas como é que vai ser se eu não conheço o varão, né? E ele vai explicando. Então, os detalhes da informação do anjo, né, no 1:35 em diante, né? E vai falando como é que ele vai ser, o poder do Altíssimo vai envolver, né? Então, vai acontecer, porque aquele que vai nascer será chamado Filho de Deus. Então, agora, olha que interessante, Sidney, uma outra coisa, né? Detalhes de repetições no texto, de ideias presentes, né? Você acabou de dizer que Maria não duvidou, mas ela perguntou como será isso, né? Que está aqui no versículo de número 34 do capítulo 1 de Lucas. Agora, no versículo 18, nós temos a pergunta de Zacarias ao mesmo anjo, não sobre Jesus, mas sobre João. E ele diz assim, como saberei isso? Maria diz, ela era virgem, não teve relação com nenhum homem. E ele diz, pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Ou seja, tem uma semelhança muito grande aqui, né? No diálogo com o anjo, as pessoas que estão ouvindo o anúncio desse nascimento, né? Elas estão também, as duas estão falando, olha, eu não vejo como isso é possível. E eles perguntam, como será isso possível, né? Mas você não acha... Desculpa. Não, é só assim, a diferença entre Zacarias e Maria é que Zacarias, assim, eu estou vendo Zacarias a dizer, imagina assim, como é que eu vou saber se isso é verdade? É diferente de Maria, como é que essa verdade vai se processar em mim? Né? E tanto que Zacarias toma uma dura do anjo. Onde é que está o caso do Zacarias? Ele fica mudo. O 19. Não, o 19. Mas não, o anjo fala assim, opa, eu sou o Gabriel, sou o cara que leva as notícias, cara. Né? Eu assisto diante de Deus e fui enviado para falar. Então, estou falando da parte de Deus. Eu sou o anjo que traz essas notícias. Então, já era para você ter, né, crido. E talvez essa dúvida gerou essa questão do Zacarias, mas é interessante, tanto João Batista quanto Jesus nasceriam em condições antinaturais, vamos dizer assim. Sim. É interessante, porque talvez, eu estou entendendo o que você está falando, do 18 para o 19 a gente vê que Zacarias realmente fala o seguinte, isso não pode acontecer, eu sou velho. A Maria, ela já fala, como isso vai acontecer se eu sou virgem? E ela ainda termina no versículo 38, dizendo, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Então, realmente, há uma diferença. Há um paralelo que os dois dialogam com o mesmo anjo por uma situação semelhante, a impossibilidade do nascimento de João Batista, a não ser por uma operosidade do poder de Deus, e a possibilidade do nascimento de Jesus também, se não for pela vontade de Deus, né? Eu tenho a impressão que a questão aqui não é a questão de gênero. Vamos lembrar que Zacarias, ele era sacerdote. E a narrativa começa com um templo, como eu mencionei antes. Então, o que era de se esperar de um sacerdote do templo do Senhor? Que ele aceitasse com muito mais facilidade que Maria, né? Quem que é Maria? Maria é uma menina. Essa é a questão, essa a questão. No Antigo Testamento, a esterilidade, ela é vista como juízo de Deus. Não especificamente, em alguns momentos, ao casal específico, mas era uma expressão do juízo de Deus para com a nação de Israel. Então, a gente está diante de um casal estéril, que era sacerdote do templo de Israel. Então, isso mostrava o juízo de Deus para com a nação de Israel. E é interessante, né? Se a gente ainda for um pouco mais amplo na nossa teologia bíblica, a pergunta para Zacarias devia ser, ora, você não é um sacerdote dos filhos de Abraão? Você não é um sacerdote do povo de Abraão? Como é que veio Isaac? Do mesmo jeito que João Batista. Do mesmo jeito. Um casal idoso de uma mulher estéril e Deus deu um filho. E a narrativa vai mencionar Abraão, né? 1:55 fala para com Abraão e sua descendência. Inclusive, essa palavra descendência vai se repetir várias vezes. Ele é da descendência de Arão, quando fala de Zacarias.
depois de Jesus, a respeito de Jesus. Ele é da descendência de Davi. Então ele está falando o tempo inteiro de descendência. Então quando o anjo Gabriel aparece para Zacarias, era para ele dar salto de alegria, crendo na palavra do anjo, porque era a redenção, era Deus então mostrando que a redenção do seu povo estava vindo. É por isso que ele recebe então essa dura até mesmo anjo, por né? ser um sacerdote, ele primeiro, Deus na providência fez com que ele nascesse de uma tribo específica e nascesse de uma linhagem específica para poder ser sacerdote. Ele não só nasceu e foi consagrado para exatamente esse propósito, para a vinda do Messias, para a vinda do Rei Salvador de Israel, né? Aí quando cumpre, ele falou, não, mas não pode, né? Isso não é possível. Então, eu entendo o que você está falando e vejo isso, eu acho que é muito interessante esse detalhe. A dura em Zacarias é porque, como é que pode uma coisa dessa? É interessante porque tem uma certa dura e é de Lucas, né? Na última narrativa do capítulo 2, que é Jesus ensinando para os doutores do templo. Verdade. O doutor do templo seria Zacarias. É um deles. Eles deveriam estar ensinando para Jesus. Né? Pela idade, né? Pela idade, né? Mas não, o que acontece é o contrário. Porque eu acredito que seja a questão, eu mencionei da continuidade, mas também da questão da descontinuidade. Né? Esses eventos, eles cumprem o que estava prometido no Antigo Testamento. Né? Então vem esse novo tempo. A inauguração do reino de Deus chegando para o seu povo. E aí é interessante o texto que o Sidney mencionou, né? No verso 32 do capítulo 1, né? O anúncio do anjo aqui em relação a Jesus, e fala: o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Né? Ele não vem do nada, né? Ele vem de uma descendência que cumpre, que é o cumprimento da promessa, né? Ele reinará eternamente sobre a descendência de Jacó e seu reino não terá fim. Então, o que está acontecendo na nossa cultura, quando a gente fala assim, Jesus é o Messias, parece que isso foi, pelo tempo, pela distância cultural, isso foi esvaziado, né? Mas quando a gente fala isso, ouvindo o leitor original do texto, a gente sabe que o Messias, ele era o rei que foi prometido desde o Antigo Testamento e que iria vir e inaugurar a vinda do reino de Deus. Então, o que está acontecendo aqui é a chegada do reino de Deus sobre os homens. Por isso que é tão anunciado, como o pastor Sidney mencionou, né? Com cenas espetaculares. O reino de Deus está vindo, está entre nós. Fantástico. Sidney, uma das coisas que me chama muito a atenção no texto, eu citei um pouquinho e eu queria ouvir um pouquinho mais de você sobre isso, é que muitas vezes a gente tem um receio de falar sobre Maria. Nós não acreditamos que Maria intercede em nosso favor diante de Cristo. Não acreditamos que Maria tem algum tipo de poder santificador. Muito menos que Maria é mãe da igreja, né? Mas nós temos o registro bíblico sobre quem é Maria e que bênção essa mulher. Como pelos olhar de Lucas eu posso celebrar o Natal esse ano com uma visão real e bíblica a respeito da mãe de Jesus? Olha, uma coisa que eu acho fantástica de Lucas é que talvez ele seja o único gentil aqui dos evangelistas e tem uma cor hebraica, tem um sabor hebraico, um gosto hebraico nesses 3 primeiros capítulos que ele mergulhou mesmo assim em termos de contato. Eu acredito um contato com Maria e pelo menos alguns de seus irmãos e outras pessoas para saber essa história. E talvez muito mais do que as pessoas conviveram de forma incidental, quer dizer, vai vivendo, vai observando algumas coisas. Ele separou um tempo e ele diz que foi acuradamente a pesquisa dele, não foi para sentar. Eu assim, faço as minhas contas, mais ou menos uns 10 anos,
é o tempo que ele caminhou com Paulo, né? Talvez nos 2 anos que Paulo estava preso, ele gastou aí para escrever, para se aprofundar, viajar mais. Ele deve ter viajado muito. Então, ele se apropriou desse pensamento messiânico, por exemplo, né? Que era esse hebraico. Então, ele tinha ele quase virou um judeu em termos de incorporar esses valores. E ele transportou toda essa importância messiânica de Jesus, do sucessor do trono de Davi, do salvador da humanidade. Ele colocou toda essa importância na visão dele, pelas entrevistas que ele fez, muito mais em Maria do que os outros colocaram em José, de ser justo, de assumir a culpa de ter errado, de fugir do casamento, né? Então, quer dizer, José queria que pensasse que ele tinha abandonado Maria, não que ela fosse dada motivo para divórcio, aquela coisa toda. Então, pela narrativa de Lucas, a gente realmente tem que entender Maria como a mulher mais especial da face da terra, pela missão que ela recebeu. E ela é alvo da maior graça de Deus. Então, ela não é a nossa intermediária para a graça. Ela também é alvo de graça. Ela não é portadora da graça para distribuir para nós. Ela é alvo da graça. Então, ela foi escolhida dentre milhões de mulheres, foi escolhida. E a forma que Lucas descreve o diálogo do anjo, né? A conversa dela com Isabel, depois o próprio cântico dela, a apresentação de Simeão podia ser mencionado de forma bem sumarizada. Né? Olha, Simeão, não, ele faz um discurso, né? Ele já pode morrer agora, porque ele já viu. Então, tudo é muito grande, tudo é muito, reluzente na narrativa de Lucas, muito mais que outros. É um teatro, assim, se fosse uma peça de teatro, com muito mais luzes, né? Um cenário muito mais bonito. E o principal é que ele canaliza toda essa bênção, essa graça alcançada, ele coloca nessa menina Maria. Devia ter uns 17 anos aí, né? Então, é fantástico o peso que ele dá para Maria. Não parece muitas vezes que o registro aqui também... Eu sinto assim, Sidney, funciona mais ou menos assim, quando você está contando uma história a respeito do seu pai, a gente carrega essas histórias, né? Meu pai viveu isso, viveu aquilo, meu avô viveu isso, viveu aquilo, mas mesmo quando a gente conta com todo o nosso amor e empolgação, nunca vai ter o mesmo peso do que quando o meu avô contava as histórias dele. Exato. De quando meu pai fala as coisas que ele viveu. Lá em casa, talvez as esposas de vocês não sejam assim, né? Mas quando a gente vai falar, aconteceu isso sobre um filho, sobre alguma coisa na casa, e a gente está contando algo que foi relatado. Aí minha esposa não, deixa que eu conto. Ou seja, ela estava lá. E tem um peso muito maior. Tanto é que eu vejo, por exemplo, me chama muito a atenção, né, o versículo 19 do capítulo 2, quando toda a cena da chegada dos pastores ali na estrebaria, né? E aí diz, Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Aí quando a gente chega aqui no versículo de número 34, quando Simeão está abençoando Jesus, né? Diz que, e disse a Maria, mãe do menino, né? O 33 já disse, estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Então, dessas notas de rodapé de sentimento, de quem carregou essas coisas no coração, de quem vivenciou. É por isso que aí eu falo assim, não é uma verdade absoluta que eu tenho uma pesquisa de doutorado nesse assunto e isso não faz diferença final na mensagem, mas é por isso que para mim chama muita atenção e me parece que Lucas realmente sentou-se com Maria para fazer essa pesquisa, essa conversa, para colher essas informações, né? E como eu falei, não estou aqui para fazer um amplo debate exegético, mas é importante... Né, interessante o verso 35, Lugero. Fala. Quando ele diz, quanto a ti, uma espada atravessará a tua alma. Aqui Simeão está se referindo, né? Porque ele está dizendo isso à mãe, né? Exatamente. Ele não está dizendo ao menino. Sim, sim.
Eu não vou conseguir achar aqui, mas... É o 2. Assim. Não, mas tem um texto em que Lucas faz menção mesmo de Maria e outras mulheres, tá? Então, muito provavelmente, ele deve ter sentado para conversar. Interessante, quando o anjo se apresenta a Maria e dá a missão e descreve quem ela vai gerar, isso, né, ela se sentiu realmente a mais agraciada das mulheres. Aí Simeão dá essa sentença de que cuida, mas você ganhou um filho para ele morrer cedo, né? Uhum. Só que a gente vê no capítulo 1, no capítulo 2, versículo 7, então, quando deu o tempo, completaram-se os dias, ela deu à luz ao seu filho primogênito. Então, acho que de alguma forma, né, isso dá evidência de que Maria teve outros filhos, né? Então, talvez de alguma forma, talvez o conforto dela é dizer, olha, seu ministério não é só gerar uma pessoa que vai morrer cedo, né? Uhum. Vai ser dura a vida, né? Mas Deus vai te dar outros filhos. Então, aqui também morre a ideia de que ela não teve irmãos. Então, biblicamente, a gente está vendo que, tipo, Maria, ela, anos passados, já idosa, ela constata agora tudo aquilo que Deus fez na vida dela. Nós temos em outros registros do Evangelho momentos que ela, tipo assim, ela questiona Jesus, né? Sua mãe e seus irmãos estão ali à porta, eles queriam tirá-lo ele do meio, aquilo parecia uma grande confusão na Galileia que ele estava fazendo, e ele diz, aqui estão minha mãe e meus irmãos, né? O texto do Evangelho nos fala isso, parece que é muito duro contra Maria. Há uma cena e uma contracena entre os dois ali em João 2, né? Na transformação da água em vinho. Então, essa relação existe, mas parece que Jesus agora morreu, e ela está se lembrando, e ela continua se lembrando do quê? Do quanto ela se admirou daquilo, quanto ela ficava maravilhada a cada nova manifestação do agir de Deus na vida dela, a cada nova profecia, a cada novo momento. Essas coisas são muito importantes de ver Maria, nossa querida e preciosa irmã em Cristo, né, sendo usada de uma forma tão maravilhosa. E ver que a gente pode contar a história. A gente pode contar a história, a gente pode falar quem foi Maria, mas dentro da perspectiva do texto, né? Dentro da revelação. Parece que Lucas, nesses registros, ele nos convida a lidar com Jesus como Maria também creu. Crer em Jesus como Maria também creu. Né? Esse é o convite de Lucas. O cântico de Maria é impressionante. Ela chama o Senhor, Deus, de meu Salvador. Né? Ela é agraciada, mas ela também é alvo da salvação do Senhor. Essa salvação, a gente entende pelo contexto que era a salvação de que ela sofria pela questão dela humilde, né? Mas o Senhor a escolheu, então, para ser mãe de alguém que quem seria Jesus, né? Mas ela vai demonstrando o entendimento além. No final do cântico fala assim, auxiliou Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia para com Abraão e sua descendência para sempre. Porém, ela começa a falar de uma situação específica dela, né? E fala para a nação, e agora ela passa disso para a nação. Por quê? Né? É o Espírito Santo mesmo a levando, ainda que de maneira ainda incipiente, mas ter ainda que pouco entendimento de que aquele que estava no seu ventre seria o seu Salvador e também Salvador de toda a nação. Salvador, e a gente vai ver a sequência do texto, a gente pode ver que não somente da nação de Israel, mas também o Salvador dos gentios. O que é fantástico a gente ver aqui. Você falou então sobre o Cântico de Maria. Na verdade, esses 2 capítulos têm alguns cânticos, né? Sim.
a importância também de ler, aí a gente está vendo poesias, né? Qual a importância, Sidney, do nosso olhar para esses cânticos? Sidney e Nelson, né? A conversa aqui, nós três. Qual a importância desses cânticos? Como eles são importantes para o entendimento do texto como um todo? Como outros cânticos da Bíblia, né? Eles não são simplesmente poesias, eles têm uma verdade teológica por trás, uma verdade histórica por trás, né? Então, o cântico é a manifestação do sentimento que gerou aquele cântico. Então, a pessoa que tem habilidade, que tem esse talento para escrever um salmo, escrever um cântico, ele vai transformar de forma poética um sentimento ou uma experiência, seja ela boa ou ruim, vivenciada, né? E o que é interessante, que tudo que nós estamos falando aqui não foi registrado em tempo real. A gente fala, Maria estava entusiasmadíssima, porque tinha acabado, né? Não, ele está falando, sei lá, anos 60, mais ou menos. Já tinha passado tudo isso. E a forma que ela passou isso para Lucas, deu a Lucas essa visão brilhante, vamos dizer, exagerada de glória. E é uma coisa que já tinha passado, porque na hora você está na empolgação, tudo é bonito. E você precisa... Então, o nosso leitor, Sidney, né? O leitor da Bíblia que está nos ouvindo, é importante esse detalhe, né, Sidney? O impacto que Maria sentiu ao encontrar-se com o anjo, o impacto da lembrança de Maria ao relatar isso para Lucas, o impacto que Lucas sentiu ao ouvir de Maria e o impacto que o texto causa no seu leitor, né? A gente saber caminhar com isso, né? Além do cântico dela, tem também o de Zacarias, né, Nelson? Sim. Qual que é a importância desse cântico aqui? É interessante que ele começa no capítulo 1, verso 67, mencionando que Zacarias estava cheio do Espírito Santo. Nessas narrativas, o Espírito Santo vai aparecer várias vezes. Por exemplo, o anjo aparece na ocasião do nascimento de Jesus e o anjo diz, o Espírito Santo virá sobre ti. Né? Isabel, cheia do Espírito Santo. Então, várias vezes a gente vê aqui a figura do Espírito Santo. Por quê? Por que Lucas ele faz questão de registrar que é a ação do Espírito Santo? Porque Lucas é o teólogo do Espírito Santo. É trinitariano, né? Tá, joia, legal, mas não responde a pergunta, né? Na verdade, Lucas ele tá mostrando para a gente que esses eventos são cumprimento do Antigo Testamento. Isaías vai falar várias vezes que, vou mencionar novamente, no alvorecer escatológico, viria o Espírito Santo. Joel, no capítulo 2, ele vai dizer que nos últimos dias o Senhor derramará o Espírito Santo. Então, está havendo aqui mesmo a ação sobrenatural ou extraordinária do Espírito Santo no tempo histórico da humanidade. E aí, então, uma dessas ocasiões o Espírito Santo enche Zacarias e aí, então, ele pronuncia esse cântico. Agora, o conteúdo do cântico, voltando para aquela questão, né? Da gente prestar atenção nos conteúdos dos diálogos, os cânticos aqui também estão. Ele vai mencionar salvação algumas vezes. No verso 69 ele diz, o Senhor, né? O Senhor Deus de Israel, porque visitou e libertou seu povo e nos fez surgir uma salvação poderosa na descendência de seu servo Davi. Né? Então, é a salvação que o povo de Deus precisava desesperadamente. Eles estavam perdidos em trevas, como diz Isaías. Né? Eis que veio uma maravilhosa luz. E essa luz é a salvação de Deus para o seu povo. No verso 77, ele vai repetir, para dar ao seu povo conhecimento da salvação pelo perdão dos seus pecados. Então, esse é o ponto aqui do cântico, né? João Batista, ele nasceria para preparar o caminho do Senhor, o Senhor que viria salvar o seu povo
dos seus pecados. Traria a redenção do povo de Deus. E aí depois você tem o quê? Você tem os anjos, né? E aí você tem os anjos dizendo, né? Glória a Deus nas alturas, é o 2:14, né? E depois você também tem mais o cântico de Simeão, né? Agora, Sim. Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque meus olhos já viram a tua salvação. Tua salvação. O anúncio, Maria, ela canta e fala da salvação do Salvador. Isso. Zacarias canta e fala da salvação do Salvador. E Simeão canta e fala da salvação do Salvador. Só que aqui, Lugero, ele vai um pouquinho além. Olha só. Verso 30, né? Pois os meus olhos já viram a tua salvação. Ó, como que ele continua. A qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. Aleluia. Então a salvação preparada por Deus não era exclusivamente para Israel, mas para os gentios, para todas as nações, para mim e para vocês. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por Imagine que cada cântico, cada discurso, cada palavra só ia aumentando a admiração dos pais, porque eles imaginam, né? Você foi agraciada, vai nascer concebida do Espírito Santo, tá? Mas aí começam a falar o que ele vai ser. E vai ser mais, e vai ser mais, e vai ser. Aí Simeão fala tudo isso aí, o versículo 33 que você já citou, e o pai e a mãe que estavam ali ficaram admirados do que ele dizia. Ainda vai ser isso também, né? Quer dizer, e o que eu repito, né? E que eu fico meditando quando a gente estuda esse texto, é que para Lucas transmitir com tamanha empolgação um evento tão depois, é porque isso estava vivo com toda empolgação ainda no coração de Maria, né? E de quem conviveu com ele. Porque Lucas descreve de uma forma extraordinária, cheia de... Ele não descreve, assim, notícias, manchetes. Ele detalha, né? Detalha os diálogos, como você falou, nos cânticos, nos encontros. É tudo muito mais profundo, né? A escolha para a gente analisar o Natal a partir de Lucas não poderia ser melhor pela forma que Lucas trata o Natal, né? Não é uma notícia só não, é um evento, não é chegou o Salvador, não, vamos ver como é esse Salvador, como é que o universo reagiu a esse Salvador, como é que nós, judeus, nós, gentios, vamos ser beneficiados com esse Salvador, é muito mais ilustrado, né? Aí voltando então àquela ilustração inicial que você deu, Nelson, a gente chega a olhar para o texto e começa a falar assim, talvez a gente esteja caminhando por uma linha muito equivocada. Acho que a gente precisa refletir um pouquinho, né? Eu estou lendo um livro esses dias, depois eu vou fazer um podcast sobre ele, que ele é muito, muito bom. E o autor, de vez em quando, ele faz uma afirmação muito forte, ele diz assim, parem, leia novamente. Não passe rápido por esse tempo. Ore e medite. Ou seja, ele dá umas pausas naquilo que ele escreveu fantásticas. E agora eu pensei assim, acho que é o tempo da gente parar e pensar. Porque há uma chance muito grande, não colocando categoricamente quem está nos ouvindo, você está fazendo isso, mas talvez é necessário sondar o nosso coração agora, porque há uma grande chance da gente estar se preparando para comemorar o Natal e preocupado com tanta coisa além das Escrituras ou aquém das Escrituras, fora das Escrituras. E pelo que a gente está conversando, cada um vai falando, minha cabeça vai ficando em chamas aqui, né? E é impressionante, pois... A gente precisa tomar muito cuidado, Lugero, da gente reinterpretar o Natal. Então precisa tomar muito cuidado com isso. Quando a gente lê aqui os registros, a gente percebe que tem o evento, acontece, como eu mencionei no início, tem o fato histórico, mas o próprio autor bíblico, que é inspirado por Deus, ele interpreta esse evento histórico. Ele não deixa o evento histórico aleatoriamente para a gente fazer essa interpretação. Ele dá essa interpretação. E a interpretação que ele dá é a partir desses diálogos que ele seleciona, que ele ouviu, né, dos testemunhas oculares, ele seleciona
E, então, ele coloca lá como interpretação daquele evento. Então, a gente não pode simplesmente dizer, Natal para mim é isso. Não. Mas é isso que o mundo quer, não é mesmo, Isso. Nelson? Não concorda, Sidney? Nós estamos num mundo tão subjetivo que o importante é que as pessoas se reúnam aí numa cantata de Natal e levam para casa o que se sentiu do coração, né? Só que os sentimentos aqui em Lucas, eles se expressam de uma forma muito concreta. Toda a manifestação do Espírito Santo em pessoas humildes, limitadas, duvidosas, a revelação de Deus, seus anjos e pelo poder do Espírito gera adoração pela salvação e salvação para o mundo. Então, vocês estão falando aqui, eu estou aqui assim, sistematizando, falando assim, cara, isso é missiológico demais. O Natal nacional, devia ser um momento de avanço missionário. O Natal dos nossos dias, ele exclui o Jesus. O que é o Natal dos nossos dias? Ou tem aquela vertente capitalista que eu mencionei antes, ou tem aquela vertente moralista. É reunião de família, é alegria, é esperança, é confraternização. Tá, e Jesus? Não precisa de Jesus. Né? Não, o Natal aqui estamos em trevas, nós estamos afastados de Deus, desesperadamente perdidos, mas raiou a luz do Evangelho, o reino de Deus chegou a nós, chegou a mim, Jesus Cristo, ele se mostrou a mim, e aí então eu preciso, assim como fez Maria, assim como fez Simeão, eu preciso então me debruçar, eu preciso me prostrar diante do Redentor, do Rei, do reino de Deus que veio a mim. E ao redescobrir a verdade sobre Cristo no Natal, né, Sidney? Eu preciso também ficar cada vez mais impressionado, maravilhado. A gente precisa resgatar isso também, né? Lucas se encarrega de tirar, percebe que ele fala muito mais de salvação do que de bebê. Né? Então, tirar essa ideia de ficar com esse bebê na cabeça o tempo todo, Natal é o bebê, Natal é a salvação, né? Esse bebê vai crescer, etc, etc. Então, Lucas se encarrega de dar uma dimensão muito além do bebê. A salvação universal, a salvação além das fronteiras de Israel, não é? A salvação prometida. É aquele que vai sentar no trono de Davi. Ele está falando de gente adulta, ele está falando de um projeto de Deus, né? O bebê é um detalhe. Então, às vezes, a gente inspirado, né, assim, tocado por outros evangelistas, a gente pode valorizar demais o bebê. E parece que Lucas, a missão de Lucas como escritor inspirado, é que a gente pense nesse bebê como um meio, não como fim em si mesmo, né? É a salvação da humanidade. Comete o erro, né? A gente valoriza demais o cenário, a manjedoura, exato. A palha da manjedoura. A gente vai ficando, faz o jumentinho que carregou Maria, né? Tem gente que imagina até o boi lambendo o rosto de Jesus lá, né? Aquela coisa comovente. E na verdade, Lucas, ele tem a pena de Lucas para escrever sobre o Natal é privilegiada não só porque ele fez uma pesquisa mesmo, né, com as pessoas que estiveram ali, e porque ele é um gentil, e porque ele tem essa dimensão que o Espírito Santo deu para ele, e que isso passou para ele nas entrevistas da real missão de Jesus, até porque ele foi escrever do nascimento, depois Jesus já tinha morrido, né? Então é outra forma de enxergar. O Natal é muito mais sobre Senhor, Rei e Salvador do que sobre o humilde bebê que nasceu em meio aos animais, né? Isso está no texto, isso faz parte da história, mas essa história aponta para algo infinitamente maior, né? Exato. Gente, agora a gente vai para o momento da ceia. A gente vai cortar, tem um tender e um peru ali. Eu gosto muito quando tem aqueles fios de ovos. Sei. Ali agora eu tô com uma restrição alimentar, então tô com mais cuidado com pudim de leite condensado e coisas do gênero. Mas brincadeiras à parte, nós estamos chegando ao final. E a gente tem essa tendência. Meditou sobre o Natal, agora vamos para a mesa da ceia. Mas nós já Importante também. É importante. Mas
louvado seja Deus, porque Ele já nos deu o deleite na sua palavra. Esse é o alimento do Natal. Né? Eu acho que a gente tem que, quem dera, e a minha oração é que nesse programa, quem nos ouve e nos assiste, queira se deleitar nos banquetes de Cristo, no banquete da revelação, e as outras coisas que são gostosas, percam até assim, não tenham mais importância. Pode ter. Senta na tua mesa com tua família e janta um jantar gostoso, mas deleite-se e alimente-se na palavra do Senhor. Sidney, obrigado demais pela sua presença. Que bom ter você aqui conosco mais uma vez. Obrigado, foi muito bom esse tempo aqui. Aprendi muito. Olha, Feliz Natal para você, meu irmão. Para você também. Nelson, obrigado. Muito bom, muito bom. Ver o Natal de Cristo, é um grande prazer, pela palavra de Deus. Feliz Natal para você, meu irmão. Você também. Deus te abençoe. Eu quero agradecer a você que esteve conosco, nos ouvindo, nos assistindo por este tempo tão precioso. E se você está nos ouvindo aí no podcast e quer assistir esse programa, vai lá para o nosso site, teomedia.org, e lá você vai ter o nosso aplicativo, vai baixar o aplicativo, vai se inscrever e vai assistir esse e vários outros programas do TeoMediaCast. Mas em especial, nesse tema tão precioso, que fala tanto ao nosso coração, que você tenha um Feliz Natal e que Deus possa encher o seu coração da alegria, da salvação, cheio do derramar do Espírito Santo também sobre a sua vida. Deus te abençoe.